Olá, alunos do oitavo ano, vamos fazer as correções dos nossos últimos exercícios para a nossa segunda avaliação. Lembrando que para a nossa avaliação, o capítulo 3, Revolução Industrial, e o capítulo 4, Revolução Francesa e a Era Napoleônica. Então vamos de correções. Vamos lá para a nossa primeira questão. Aponte a alternativa incorreta e justificar a sua escolha. Gastando mais do que arrecadava, o governo de Luís XVI precisava cada vez mais de dinheiro para equilibrar suas contas. E, ao mesmo tempo, a fome e o desemprego aumentavam a insatisfação do povo perante o antigo regime. Correto. O povo com fome revolta contra o antigo regime. Correto. É para marcar ela? Não, não é para marcar ela. Por quê? Ela é verdadeira. Está pedindo a questão falsa. Letra B. Diante da grave situação que a França vivia em 1789, o rei convocou a Assembleia dos Estados Gerais, composta por representantes dos três estados, o clero, a nobreza e o terceiro estado. Esta Assembleia não era consultada há 175 anos. Verdade. Primeiro estado, clero. Segundo estado, nobreza. Terceiro estado, camponesa, burguesia, a população em geral. Letra C. Na Assembleia dos Estados Gerais, cada estado tinha direito a um voto. Portanto, clero e nobreza reunidos tinham 2 votos contra apenas um no terceiro estado. Por isso, clero e a nobreza estavam certos de que sempre iriam ganhar as eleições. Correto. O voto não era por pessoa, o voto era por estado. Clero e nobreza aliados, 1 mais 1, 2. Contra um voto do terceiro estado. Correto. Letra D. Reagindo aos acontecimentos, os membros do terceiro estado lançaram uma campanha em favor da votação por estado e não por cabeça, isto é, por pessoas. Vai ser justamente o contrário. Então a letra D é falsa por causa disso. Vamos transformá-la em verdadeira. Reagindo aos acontecimentos, os membros do terceiro estado lançaram uma campanha em favor da votação por pessoa e não por estado. E a letra E, em maio de 1789, a Assembleia dos Estados Gerais reuniu-se para debater a situação do país. Correto. A única falsa, letra D. Vamos analisar a tabela e responder os questionamentos. População francesa às vésperas da Revolução. Clero, 280 mil. Nobreza, 840 mil. Terceiro estado, 26.880.000. O total dos três estados, 28 milhões. Transforme os dados em porcentagem. É só usar a regra de 3. Vamos lá. Clero vai representar 1%. Nobreza, 3%. Terceiro estado, 96%. Transforme as porcentagens obtidas em um gráfico em forma de pizza. É só você fazer a representação gráfica. Faz o desenho e coloca 1% clero, nobreza 3%, terceiro estado 96%. A partir dos dados obtidos, demonstra a desigualdade existente naquela sociedade. Vocês podem dizer, 96% da população só tem direito a um voto. O voto não era por pessoa, o voto era por estado. Sempre o terceiro estado perdia a eleição porque só tinha um voto. O clero e a nobreza eram 2, um voto para cada. Sempre iria vencer as eleições. Clero e nobreza não trabalhavam na questão de pesado e não pagavam impostos. Quem trabalhava no pesado? Terceiro estado. Quem pagava impostos? Terceiro estado. Certo? E, no geral, a participação política o terceiro estado não tinha. Vamos lá para a nossa próxima questão. Vamos lá, vamos ler o seguinte texto. Se não der para acompanhar por aqui, vamos ver no livro de vocês. O texto a seguir é de um autor anônimo da época da Revolução Francesa. Descubra a quem o texto se refere. É um ser que se anda a pé, é um ser que só anda a pé, que absolutamente não tem milhões, como todos vós quereis ter, nem no castelo, nem um criado para servi-lo, e que mora com sua mulher e seus filhos, quando os tem, num quarto ou quinto andares. Ele é útil porque sabe forjar, polir, fazer telhados, sapatos e derramar até a última gota de sangue para salvar a República. Então, quem é essa pessoa que trabalhava forjando, serrando, polindo, fazendo telhados e sapatos? Aí vocês coloquem sans-culottes. Quem fazia toda essa atividade eram os sans-culottes. Questão 4. Fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem, foi no século XVIII, em 1789 precisamente,
que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários, por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades, o Iluminismo. Então, o Iluminismo, que de certa forma preparou o caminho da Revolução Francesa. É só lembrarmos de igualdade, liberdade e fraternidade. Relacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de pensamento. Qual é essa concepção de pensamento? Nós falamos em Revolução Francesa, Iluminismo, igualdade, liberdade e fraternidade. Letra A, qual é a opção que fala de igualdade, liberdade e fraternidade? Vamos lá, letra A, modernização da educação escolar. B, atualização da disciplina moral cristã. C, divulgação de costumes aristocráticos. D, socialização do conhecimento científico. Ou a letra E, universalização do princípio da igualdade civil. Iluminismo e Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade. Portanto, questão 4, letra E. Questão 5. Em 1799, 10 anos depois do início da Revolução Francesa, lia-se no jornal francês o seguinte comentário: a França deseja qualquer coisa de grande e durável. Deseja que seus representantes sejam conservadores pacíficos e não inovadores turbulentos. Quer, enfim, colher o fruto de 10 anos de sacrifício. Então o texto fala em conservadores pacíficos. Quem seriam esses conservadores pacíficos? Aqueles que não queriam muitas mudanças nas estruturas sociais. Qual grupo que não estava adepto a essas mudanças? Bruscas, no caso. A burguesia. Então, qual grupo social essas ideias podem ser associadas? A burguesia. Conservadores pacíficos. Burguesia. Questão 5, burguesia. Vamos lá. Como ficou a minha imagem um pouco frente da questão, acompanhe aí pelo livro de vocês. Vamos lá? Questão 6. Monte uma ficha com as realizações de Napoleão Bonaparte durante o consulado, na área econômica, educação e direito. Então vamos lá. Economia, drenagem de pântanos, terras para os camponeses e a criação do Banco da França. Educação, a criação de escolas de ensino fundamental e a formação de professores. Direito, o Código Civil Napoleônico, que favorecia os industriais, os burgueses, a concepção mercantil. Vamos lá para a questão 7. Sobre a rivalidade entre a França e a Inglaterra no início do século XIX, responda. Letra A. Como Napoleão reagiu à Inglaterra ao ser derrotado em 1805? Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental. O que ele pretendia com isso? O que era o bloqueio continental? 1806. A França de Napoleão proibiu os países europeus de comercializarem com a Inglaterra. Qual era a finalidade? Enfraquecer a economia inglesa para depois dominá-la, conquistá-la economicamente, politicamente e militarmente. Letra C. Esse plano deu certo somente no início, porque depois países desrespeitaram esse bloqueio. Exemplo, Portugal, que não respeitou o bloqueio. Napoleão Bonaparte invadiu Portugal, a família real portuguesa veio para o Brasil em 1808. Então a chegada da família real portuguesa está relacionada com o período de Napoleão. E a chegada da família real portuguesa tem raízes crescentes no processo de independência do Brasil. Só esse ponto? Não, a Rússia também desrespeitou o bloqueio. Napoleão Bonaparte invadiu a Rússia, chegou lá e encontrou tudo destruído, a chamada tática da terra arrasada. Depois veio o inverno russo, afetando as tropas de Napoleão. Tem relatos históricos que Napoleão Bonaparte se dirigiu para a Rússia com 600 mil soldados. Devido à fome, o inverno rigoroso, tudo destruído, ele teve que partir em retirada, de volta para a França. E que somente 30 mil conseguiram retornar até o território francês. Vamos lá, leitura de imagem. Observe a imagem com bastante atenção. Responda. Letra A. Quem são os indivíduos representados? Nós temos o camponês. Vamos pegar aqui da direita para a esquerda. Camponês, nobre e clero. Da direita para a esquerda. Camponês, nobre e clero.
Quem está servindo de cavalo? O nobre. Quem é que está montado? O camponês. Letra C. O que está sendo comemorado? O fim da servidão na França. Agora o camponês é que estava montado. Fim da servidão. Qual o significado de nossa vez? A vez do camponês. Com base no que foi estudado, relacione essa imagem com o processo revolucionário francês. Basicamente, nós temos aqui a vitória do terceiro Estado. Porque o que foi a Revolução Francesa? Igualdade, liberdade e fraternidade. Onde o terceiro Estado conseguiu derrubar o primeiro e o segundo Estados. É só voltar um pouco lá nas nossas videoaulas, como também fazer uma leitura novamente do material capítulo 4, Revolução Francesa e a Era Napoleônica. Vamos lá para a nossa próxima questão. Bloqueio continental. Temos decretado e decretamos o que segue. Artigo 1º. As ilhas britânicas são declaradas em estado de bloqueio. 2. Qualquer comércio e qualquer correspondência com as ilhas britânicas ficam interditados. 4. Qualquer loja, qualquer mercadoria, qualquer propriedade pertencente a um súdito da Inglaterra será declarada boa presa. 8. Qualquer embarcação que por meio de uma declaração transgredir o bloqueio será apresada e seu navio e sua carga confiscados como se fosse propriedade inglesa. Então nós temos aqui o bloqueio continental. Basicamente uma tentativa de isolar economicamente a Inglaterra, onde nenhum país europeu poderia comercializar com a Inglaterra, enfraquecendo-a para depois Napoleão Bonaparte, com seu exército gigantesco, dominá-la. Letra A. Quem é o responsável pelo texto? Quem foi que elaborou o bloqueio continental? Napoleão Bonaparte. Qual a função que ele ocupava? O imperador da França. Resuma com suas palavras o conteúdo do documento. Bloqueio continental. Nenhum país europeu poderia comercializar com a Inglaterra. Bloqueio este feito por Napoleão Bonaparte. Qual o significado de boa presa no texto? Boa presa são os produtos, as riquezas que poderiam ser apresadas por Napoleão ou pelas tropas de Napoleão. O documento contém uma ameaça explícita dirigida aos países que desobedeceram o bloqueio? Sim. Qual é essa ameaça que pode ser colocada como resposta à letra D? É o artigo 8º. Qualquer embarcação que, por meio de uma declaração, transgredir o bloqueio será apresada e o navio e sua carga serão confiscados como se fosse propriedade inglesa. Com que intenção Bonaparte decretou o bloqueio continental? Letra E. Enfraquecer a economia inglesa para depois dominá-la. O bloqueio econômico é uma estratégia que continua sendo usada hoje? Sim, nós temos o exemplo recente. Na década de 60, durante o contexto da Guerra Fria, os Estados Unidos decretaram um embargo, bloqueio econômico a Cuba. Vamos lá para a próxima. Nem tão livres, nem tão iguais. Como está cortando um pouco o texto, aí vocês podem estar acompanhando pelo livro de vocês, que é lá na página 79. Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. O artigo 1º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão cairia bem em qualquer discurso da classe política atual, mas foi escrito há mais de 2 séculos pelos revolucionários franceses de 1789. E naquela época, os conceitos de liberdade e igualdade não eram compreendidos da mesma forma que nos dias de hoje. Em seu monumental Tratado do Espírito das Leis, o Barão de Montesquieu explica que numa sociedade regida por leis, ser livre não significa fazer o que poderíamos desejar. Ou seja, ser livre diz respeito não apenas a fazer o que nós queremos, pois tem as leis para serem cumpridas. O arbítrio, isto é, a decisão do que deve ser feito, jamais se manifesta fora da alçada do direito. Em sua definição lapidar, a liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Então, eu posso fazer o que eu quero? Posso. Tudo que eu quero eu posso fazer? Depende, se a lei permitir. Então, a minha liberdade, não obrigatoriamente, faz eu menosprezar o outro. Continuando. Na França do Iluminismo,
O que está em questão é o estatuto político e social do homem, cuja existência depende das relações estabelecidas com os outros homens. Ser livre nesse sentido é ser livre relativamente aos outros, de acordo com as leis da sociedade. Ideia que permanece na sabedoria popular. Minha liberdade termina onde começa a do outro. Eis uma noção elementar de justiça. Vamos lá, retome o texto. Segundo o artigo 1º da Declaração, os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. Essa afirmação permanece da mesma forma que do período da Revolução Francesa ou mudou? Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. Essa concepção que foi lá do período da Revolução Francesa ainda hoje permanece. Hoje nós sabemos que os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. Então qual é a opção que melhor se enquadra? Letra A é compreendida da mesma forma que na época da Revolução Francesa. Letra B é compreendida de forma diferente do que era naquela época. Letra C é muito menos importante do que foi no passado. Ou a letra D é muito mais importante do que foi na época. Nós temos a letra A como resposta. É compreendida da mesma forma que na época da Revolução Francesa. Vamos lá, próxima. No Tratado do Espírito das Leis, o Barão de Montesquieu define que a liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Essas leis são elaboradas por quem? As leis são elaboradas pelos homens. Então, já de cara matamos a questão. Regida por leis humanas. Letra D. 2, letra D. Questão 3. Minha liberdade termina onde começa a do outro. O que isso quer dizer? Que eu tenho que ser igual ao outro. A lei tem que ser igual para todos. Então a opção que matamos novamente a questão aqui. O que melhor se enquadra como resposta é a letra B. A lei, ela é, ou eu devo ser igual ao outro. A lei deve ser igual para o outro também. Então a resposta da 3 é a letra B. A partir da frase em destaque, é possível concluir que no contexto do iluminismo, ser livre é ser igual ao outro. Vamos lá, fonte 1. Mulheres armadas indo a Versalhes, a 22 quilômetros de Paris, pressionar o rei. Fonte 2. As mulheres na Revolução. Em 5 de outubro de 1789, as mulheres se levantaram e foram ao mercado, como faziam todas as segundas-feiras, mas não encontraram pão. Decidiram ir à prefeitura para falar com o prefeito, mas ele não estava lá. Decidiram então marchar armadas até o Palácio de Versalhes, a 22 quilômetros de Paris, e trazer o rei de volta para a capital francesa. O que você vê na imagem? Qual é o título da imagem? Mulheres armadas indo a Versalhes pressionar o rei. A imagem reforça ou relativiza o texto? A imagem mostra essas mulheres armadas marchando e o texto fala disso também. Então a imagem reforça o texto e vice-versa. A imagem está relacionada aqui em movimento. Essa imagem fala de quê? Vamos lá, o que vocês acham? Que as mulheres tiveram uma atuação importante no processo que conduziu à Revolução Francesa. Qual a reivindicação feita pelas mulheres? O que as mulheres queriam? Olha só. O que as mulheres reivindicavam? As mulheres reivindicavam o retorno do rei a Paris, pois a França passava por uma crise e faltava inclusive pão. As mulheres foram vitoriosas, pois o rei retornou à capital francesa, sendo obrigado a residir no Palácio das Tuileries. As mulheres continuam participando de movimentos sociais da atualidade? Sim. Um exemplo, lutando por direitos e deveres, lutando por igualdade salarial, respeito, tolerância e compreensão. Apesar dos grandes avanços, ainda existe discriminação. Então existem lutas constantes para acabar com esse preconceito, com essa discriminação. Vamos lá. A misteriosa surdez de um gênio, lá na página 81. A misteriosa surdez de um gênio. Pobre Beethoven, embora a genialidade do compositor tenha sido reconhecida muito cedo, sua personalidade sempre foi mal interpretada. A imagem que entrou para a posterioridade
é de um senhor rabugento e recluso. Nada a ver, entretanto, com o rapaz de bem com a vida que ele demonstrava ser na juventude. A mudança de humor tem explicação. Por volta dos 26 anos de idade, Beethoven começou a ficar surdo. Antes de perder completamente a audição, Beethoven reconheceu, ou recorreu no caso, a vários médicos. Tudo em vão. O compositor morreu em 1827 sem que ninguém lhe apresentasse um tratamento eficiente, muito menos a cura. E a causa de seu infortúnio até hoje é motivo de controvérsia. O brasileiro Ricardo Bento, professor da Faculdade de Medicina da USP, acredita que ele sofria de otosclerose clássica, uma doença que leva à má formação das estruturas internas dos ouvidos. Ela é altamente incidente na Europa até hoje, afirma Bento. Autor de um estudo intitulado A Surdez de Beethoven, o desafio de um gênio. Para o professor Ricardo Bento, Beethoven sofria de otosclerose clássica, uma das causas mais frequentes da perda auditiva. Sobre a otosclerose, pesquise e responda. Letra A. Quais são os sintomas? Olha só a pesquisa que foi feita. Os sintomas são perda auditiva progressiva, uni ou bilateral, os zumbidos e, mais raramente, as vertigens. A doença se manifesta, sobretudo, nos adultos jovens. Letra B. A otosclerose é uma doença genética. Pesquise e redige um pequeno texto explicando a diferença entre doença genética e doença hereditária. A doença genética deriva de uma modificação ou danificação do material genético, DNA. São exemplos de doenças genéticas: a otosclerose, alguns tipos de câncer, como o câncer de pele, anemia falciforme e hemofilia. Diversos são os fatores que podem levar a isso: radiação, infecção, má alimentação, estresse, entre outros. Já a doença hereditária é a que passa dos pais para os filhos. É uma doença que é transmitida de uma geração a outra, em que vai se manifestar em um determinado momento da vida. Exemplos: diabetes, obesidade, hipertensão ou alergias. Então, o que é uma doença genética? Onde tem modificação ou danificação das estruturas do DNA. Já hereditária, doenças que passam de geração para geração, pai para filhos, por exemplo. Outros problemas podem levar à perda ou danificação da audição, até chegar à surdez completa. Neste sentido, pesquisa-se 3 atitudes do dia a dia que podem prejudicar a audição de uma pessoa e levar à surdez. Vamos lá, para a pesquisa. Ficar exposto ao barulho excessivo, ouvir música em volume muito alto, em especial utilizando fone de ouvido, limpeza errada dos ouvidos, com o uso de objetos que podem perfurar o tímpano. Então, basicamente, são esses os pontos colocados. Então, nós encerramos por aqui essa aula de correção dos exercícios, dos nossos últimos exercícios antes da segunda avaliação. Lembrando que revejam as nossas aulas anteriores, as nossas revisões sobre a Revolução Industrial, com explicações de conteúdos, com revisões ou correções dos exercícios. Também reveja os materiais, as aulas sobre a Revolução Francesa, com as correções dos exercícios, e sobre a Era Napoleônica. Dizer que história é leitura e escrita. Então, vamos ler cada vez mais e escrever cada vez mais. Então, estudem muito para a nossa segunda avaliação. Dizer que desejo a vocês boas provas, bons estudos, sucessos nas avaliações. Um abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.